Ao Senhor. Abra sua Bíblia em Lucas, coloque o fundo aí, meu filho, em Lucas capítulo 16, na verdade seria dois vídeos, só foi a parte 2, mas deu para você imaginar, entender qual era a história e o que aconteceu. Lucas capítulo, melhor dizendo, 17, acho que eu falei o 16, a partir do verso 11, amém? E você vai aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Nós temos um tema essa noite, enquanto você abre a sua Bíblia, o tema está aí, e o tema é como você nunca viu. Parece, a voz saiu como que se tivesse aqui só 10 pessoas, amém? E tem muito mais de 10, vamos lá, 1, 2, 3, nunca viu, amém? A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Você vai receber uma revelação de Deus essa noite, em nome de Jesus. Está lá em Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11. À medida que você achar, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Você está aqui porque você é mais que vencedor, amém? Amém? Você é um escolhido do Senhor. Olha o que diz o texto. Se você, porventura, não trouxe a sua Bíblia, você vai poder acompanhar aí na tela. Diz o texto. Lucas 17, a partir do verso 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Grave isso aqui, entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a uma certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre. Em algumas versões diz: tem piedade de nós. Outras versões diz: tem misericórdia de nós. Ao vê-los ele disse: vão, mostra-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Ou ao caminho, em algumas versões, enquanto eles iam caminhando. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Em outras versões diz: e o adorou. Este era samaritano, grave isso. Jesus respondeu: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-te e vá, a tua fé te salvou. Diga: a fé em Cristo salva. Curve sua cabeça. Senhor, estamos no momento mais importante deste culto. E quem sou eu, Pai, para poder transformar essas vidas, se não for pela ação do Teu Espírito Santo? Eu sei que cada um que está aqui essa noite está passando por algum desafio ou algum problema em sua alma, mas eu também sei que o Senhor se faz presente desde o primeiro instante que abrimos esses portões para louvar o Teu nome. Por isso, Senhor, eu te imploro, eu suplico, como o Senhor fez na vida desses 10, e como aquele um, sejamos nós também. Que a nossa fé nos salve, que o Senhor encontre em nós essa fé que salve famílias, a fé em Ti que salva, meu Pai, o casamento, que salva os filhos que estão perdidos, a fé em Ti que salva, meu Deus, o jovem que está sem direção, as crianças, que salva o incrédulo da sua incredulidade,
que salva aquele que está com o coração frio, a ponto de se desviar. Porque nós também clamamos pela mesma misericórdia que clamaram os 10 leprosos. E se alguém aqui, Senhor, está na mesma fé que eu, meu Deus, eu sei que o Senhor encontrará acesso para fazer um grande milagre essa noite, na família, na finança, na casa, nos filhos, em tudo, porque a tua fé salvadora transforma todas as coisas. Se você está na mesma fé que eu, se você está com desejo de dar total atenção à palavra de Deus, aprender do Senhor esta noite, você que me ouve, que me assiste nesse vídeo, ou você que está aqui presente, por favor, diga amém e diga graças a Deus. Diga: eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Dê um aplauso bem forte ao Senhor, de júbilo a Ele. Amém? Uma cena triste, como todo mundo conhece, porque ser leproso naquela época, todo mundo, acho que a grande maioria cristã tem ciência disso. Era um trauma emocional, era um trauma social, era um trauma físico, abrangia todas as áreas. Social, porque você não podia partilhar com os outros, você era excluído, né? Emocional, porque ninguém consegue viver, né, lidando com a exclusão. Isso traz um rombo no emocional do ser humano. A gente tem o desejo, nós somos criados, né, para sermos sociais. Por isso estamos aqui. A gente vem aqui para adorar a Deus, mas também existem outros propósitos. O máximo e o principal é a adoração, é orar ao Senhor. A casa dele é casa de oração, é casa de adoração, né? Embora esse ambiente físico não diz a respeito de absolutamente nada. Esse ambiente, ele só se torna realmente de Deus quando nós nos reunimos e invocamos o nome dele. Amém? Então, nós somos feitos para isso. Só que esses homens viveram totalmente excluídos e destruídos pela sua enfermidade, por conta da sua lepra. Só que eu tenho muito pouco tempo e eu quero extrair lições daqui. Porque uma vez nós ministramos, e o que eu fico impactado, você que ouve esse vídeo e não conhece o nosso ministério, eu te aconselho a vir conhecer. Porque as mensagens que são ministradas nesse altar, ela tem profundidade, ela tem autoridade e ela tem simplicidade. E aí é onde está o poder, né? Jesus era simples, mas muito poderoso em tudo que falava. E quando nós, uma vez aprendemos aqui, nós aprendemos que toda a palavra de Deus, ela diz respeito a Cristo e também a nós. Porque tudo que eu quiser saber de mim, ou tudo que eu quiser aplicar na minha vida, eu preciso ir para a palavra de Deus. Quem concorda comigo? Então essa história, ela nos ensina muito. E a primeira lição que eu aprendo é que nós nunca sabemos quando vai ser a última oportunidade. Nós nunca sabemos quando vai ser a última oportunidade. Por isso eu disse que é uma mensagem sobre isso a qual você nunca viu. Porque o Senhor me trouxe nova perspectiva. Como assim, pastor? Como é que eu aprendo nessa lição que eu devo aproveitar as oportunidades, porque pode ser a última? Porque, queridos, eu quero que você acompanhe comigo o verso 11. Veja o que diz. Amém? Você pode ler aí na tela? Você pode ler? 17 e 11, está aí? 1, 2, 3. Pronto. Nós estamos diante, nessa história, da última oportunidade para esses leprosos. Quando a Bíblia fala que Jesus estava
entre a Galileia e Samaria, e indo para Jerusalém. Se você olhar todo o seguinte de Jesus, você vai ver que Jesus nunca mais passou por aquele lugar. Nunca mais. Se aqueles 10 leprosos não tivessem clamado e buscado por Jesus naquele dia, eles nunca mais iam ter o privilégio de clamar por Jesus, fisicamente, materialmente falando. Foi a última oportunidade. Quando você olha o decorrer da história, em Lucas 18, Jesus fala do seu sacrifício. Em Lucas 19, Jesus chora por Jerusalém. Em Lucas 20, Jesus fala da sua ressurreição. Em Lucas 21, ele vai falar sobre os finais dos tempos. No 22, ele celebra a última Páscoa. No 23, Lucas relata que Jesus já está sendo interrogado por Pilatos e caminhando para o Gólgota. No 24, o último capítulo do Evangelho segundo escreveu Lucas, Jesus está sendo elevado aos céus. Nunca mais Jesus passou entre a Galileia e entre Samaria. E a lição que eu e você tem que aprender é que oportunidades como um culto como esse, você que está me ouvindo e você que me assiste, ela pode ser única. Nós não sabemos quando será o último culto. Se alguém por favor souber, me diga. Nós não sabemos quando vamos encontrar o irmão de novo. Nós não sabemos quando nós vamos se reunir nesse altar, ou estar aí nas cadeiras, levantando a mão e adorando ao Senhor. Nós não sabemos se de fato amanhã chegará para nós. Esses leprosos não sabiam. Graças a Deus que eles aproveitaram a oportunidade que tinha. Você consegue entender isso? O apóstolo Tiago, no capítulo 4, ele escreve dizendo que a vida não é como, a vida é um vapor. A nossa vida é um vapor. Não é como, eu por muito tempo achei que era como. Mas depois eu vi, a palavra está afirmando. Ou seja, poderemos estar aqui hoje e amanhã não mais. O que eu quero dizer com isso é que esse Cristo que passou entre a Judéia, entre a Galileia e entre Samaria, melhor dizendo, ele está aqui presente pela pregação da palavra e pelo poder do Espírito Santo, te dando uma oportunidade de mudança e transformação de vida, se você crê de todo o coração. De todo o coração e com toda a tua alma. Essa é a diferença de pessoas que estão passando entre um culto e outro e não tem a sua vida moldada, transformada, o milagre vivido como esses homens tiveram. Porque nós sempre achamos que a nossa vida pode se espichar um bocadinho mais. Em Romanos capítulo 13, no verso 11, a Bíblia nos ensina que é tempo da gente despertar. Diga glória a Deus. E eu já li esse texto no final do ano e repito. Olha o que diz. Não que ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Não há ninguém. É Romanos 13, 11, tá? Romanos 13, 11. Eu estou sem óculos. É isso mesmo? 13, 11? Agora, façamos isso compreendendo o tempo em que já vivemos. Chegou a hora. Chegou o quê? De vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está o quê? Mais próximo de que quando aceitamos a fé. Deixe eu pensar isso com você. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que à medida que o tempo vai passando, as oportunidades vão diminuindo, sim ou não? Porque
está mais próximo à vinda de quem? De Cristo. Você que me ouve, é a palavra que está dizendo, à medida que o tempo vai passando, as suas oportunidades diminuem. Você que está aqui que ainda não confessou a Jesus Cristo, você que está aqui que está preso à enfermidade, por isso a sua vida é tão desanimada. Você que está aqui está preso a uma área emocional, está preso a um trauma. Ei, o tempo está passando. Desperte do sono. Há uma oportunidade única de Cristo salvar a tua alma, transformar a tua vida, curar as suas feridas. Independentemente do que aconteça, você tem a oportunidade principal de estar na presença dele. Isso basta. É forte ou não é? Amém. As oportunidades diminuem. Era a última oportunidade, era uma oportunidade única. Talvez você esteja aqui dizendo, mas eu leio a palavra, eu não entendo. Mas eu não tenho força para orar. Mas toda vez que eu venho para o culto eu me distraio. Você vê hoje pessoas no culto com celular. Uma vez no discipulado eu disse às pessoas, olha, o meu filho está na casa de minha sogra, se ele morrer agora, eu só vou saber quando terminar essa reunião, porque o meu celular está offline. Eu estou na presença de Deus, e tudo que acontecer agora está no controle de Deus. Mas você vê pessoas, às vezes em um culto, é com celular, é se levantando, é se distraindo. Pode ser o seu último culto a Deus. Quem concorda comigo? A única oportunidade daqueles leprosos serem curados, vendo Jesus fisicamente, era naquele dia. Era naquele dia. Então, por favor, vamos fazer um pacto com Deus. Por maior que seja a sua dor, por maior que seja a sua guerra, eu quero profetizar, estenda as suas mãos. Por maior que seja a sua dor, você que me assiste através desse vídeo, e você que está presente aqui, por maior que seja a sua dor, por maior que seja a sua guerra, por maior luta que você passe, nada vai ser mais importante do que a oportunidade que você tem de adorar, de servir e de cultuar ao Senhor. E cada culto em que você vier, será como se fosse o último. Você vai vir para adorar como nunca adorou, e receber o milagre que Deus tem para a sua vida. Dê um aplauso ao Senhor. Aproveite a oportunidade que Deus te dá. Querido, eu amo demais a palavra de Deus. Eu sou tão apaixonado pela palavra que o dia que eu não tenho contato com ela, eu fico com dor de cabeça. Você sabia que eu tenho esse pacto com Deus? O dia que eu não tenho contato com a palavra de Deus, eu fico com dor de cabeça. Eu tenho que ter, nem que seja através do grupo, como mandam os obreiros, os evangelistas, os irmãos, que chegam lá e leem através do devocional. Mas eu tenho que ter, porque eu não sei qual vai ser, quando será o meu último contato. Eu não sei quando é que eu vou poder ouvir Deus falar. E a melhor maneira de ouvir Deus falar não é hoje, como eu estava no monte orando por vocês. Deus falou comigo. Mas a melhor maneira é quando eu leio a palavra. Que você aproveite as oportunidades da sua vida, amém? No verso 12, há uma outra lição. Você pode ler? Verso 12. Ao entrarem no povoado, quantos leprosos dirigiam-se a ele? Amém? Interessante que, se você for analisar, havia judeu e samaritano ali entre os 10. Quem entende um pouco, nesses 10, para quem não sabe, nesse grupo de 10, havia judeus e samaritanos.
Amém? Dois povos que não se uniam, não se davam bem, não se respeitavam, não se toleravam. Só que duas coisas eu aprendo aqui. A primeira é que eles estavam unidos. A segunda é que eles estavam unidos por um propósito, pela dor e pela graça de Deus. Na hora da dor, não tinha mais judeu nem samaritano, eles estavam em comum acordo, eles estavam na mesma situação, foi isso que uniu eles. E o mesmo propósito, eles precisavam da graça de Deus, para serem curados e receberem o milagre. É semelhante a nós, sim ou não? Nós nos unimos por uma dor? Sim, igreja. Qual foi a dor que nos uniu? A dor do pecado. Se não, era possível que um agora tivesse no risca-faca, amanhã o outro estava no Segunda Nada Faz, ali no bugio, né? No bugio. O outro hoje estaria no samba do Siqueira, o outro no samba não sei na onde, o outro no pagode do Formiga. Alguns estão entendendo o que eu estou falando aí. Mas a dor nos uniu, a dor do pecado, a dor que nos fez ver que nós estávamos em profunda destruição, nos uniu ao ponto de estarmos juntos no mesmo lugar, buscando a graça de Deus que nos salva do inferno. Entenda uma coisa, querido. Estar em unidade não significa que todos têm que gostar da mesma coisa. Havia judeus e samaritanos. Um dizia que adorava no lugar, outro dizia que adorava em outro. Mas estavam juntos no mesmo propósito, na mesma dor e em busca da mesma graça. A desunião não faz parte do povo de Deus. Se você não gosta do seu irmão, se você não gosta do pastor, mas Deus lhe confiou esse pastor, lute para permanecer unido. Você que é desunido com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, você que me ouve, você que assiste esse vídeo, entenda, a desunião não é de Deus. Nós estamos falando de dois povos que tinham rixas letais e se uniram pela graça de Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que pela graça nós somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Quando um crente de verdade, ele sente a dor do seu pecado, e ele vai buscar a graça de Deus para salvá-lo, essa graça inunda o coração, e ele passa a estar unido com o povo de Deus. Diga glória a Deus. Não é um dever meu, não é um dever, melhor dizendo, não é um dever de toda a igreja, é um dever individual de cada um, porque quando nós olhamos para o contexto, não, é um dever da igreja. Se você não se incluir, você cobra só dos outros. Então entenda isso, eles estavam unidos no mesmo propósito. Você quer prosperar nesse lugar? Quantos querem? Você que me assiste, quer conhecer essa obra, você quer prosperar nesse lugar? Chegue aqui com um desejo. Eu quero estar unido com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso estar unido, eu preciso estar nas reuniões, eu preciso estar no culto, eu preciso estar perto. Eu necessito disso, porque eu tenho a mesma dor, eu recebi o mesmo perdão, e eu vivo debaixo da mesma graça. Por isso você que é um desigrejado, ou me ouve está afastado do Evangelho, volte para a graça de Deus, porque a graça de Deus te une com a igreja de Cristo. Eu posso ouvir um amém? Diga a Deus, que eu possa permanecer unido, pela graça do Senhor, contigo e com a tua igreja. Em nome de Jesus, dê um aplauso. É essa unidade que vai fazer você prosperar, e o lugar que você está prosperar também. Amém. Verso 13. Olha o que diz. Olha o que diz. E eles o quê?
tem misericórdia de nós. Que ensinamento maravilhoso. Aprenda isso, mães que têm filhos rebeldes. A juventude hoje está numa situação terrível. Você que tem um marido que não se importa muito com o evangelho, você que tem uma esposa que não se importa muito com o evangelho, aprenda isso. Eles estavam destruídos pela sua lepra, estavam destruídas as suas emoções, estavam destruído o teu corpo, mas eles ainda não tinham voz para clamar ao Senhor. Você ainda tem voz para clamar a Deus? Qual a luta que você está enfrentando? Ainda existe força na sua voz para continuar orando? Nós estamos falando de alguém que estava cometido por uma das, eu ouso dizer, a maior enfermidade da época. E eles ainda tiveram voz para clamar. E nós vemos hoje a igreja numa situação triste, boa parte dela, que quando acontecem algumas coisas, pensam em recuar, pensam em desistir. Pensar pode até ser um pensamento vago, mas deixar com que isso perdure no seu coração. Nós estamos numa geração que oram por um período e já não oram mais. Eu tenho uma palavra de Deus para você, está em Lucas capítulo 18, abra aí. Lucas capítulo 18, no verso 1. Olha o que Jesus ensina. Olha o que Jesus ensina. O que aqui está escrito? Então lhes contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrarem que eles deviam o quê? Sem desanimar. Você sabe o que eu aprendo aqui desses leprosos? Eles usaram aquilo que eles tinham para conseguir aquilo que eles não tinham, que era a sua cura, que era o milagre, que era a salvação da sua alma. Quantos estão dispostos? E é importante alertar, eles clamam por misericórdia. Só clama por misericórdia quem reconhece as suas falhas. Quem reconhece as suas falhas. Eles usam aquilo que ele tem para conseguir o que não tem. Querido, você pode não ter dinheiro, a sua família, o diabo pode estar se andando, arrebentando, o chicote comendo as suas costas. Você corre para a direita, corre para a esquerda, e por onde você vai, você não encontra uma saída. Mas se você continuar com o joelho dobrado, entendendo que ainda pode orar, e que a oração é uma grande ferramenta no reino espiritual, aquilo que você não tem, Deus começa a trazer em favor da tua causa. Eles clamaram em alta voz. Estenda as suas mãos. Senhor, deixa eu orar por vocês. Eu paraliso todos os demônios que coloca na mente dessas pessoas, como apareceu no vídeo, que Jesus não tem poder, que Jesus não responde, que Jesus não opera milagre, e que Jesus não está ouvindo e não está atentando para a dor. Em nome de Jesus eu repreendo esse demônio, e essas pessoas não vão parar de orar, não vão parar de te buscar, e não vão parar de clamar pelo Senhor, porque aquilo que nós não podemos fazer, através da oração, o Senhor move os céus e traz resposta ao teu povo. Nunca pare de orar, clame enquanto você tiver voz, e o Senhor operará o milagre na sua vida. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus Cristo. É forte ou não é? Mulher, escute, não pare de orar. Dobre o seu joelho na madrugada, porque Deus é o que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Continue orando, é sério isso que eu estou falando, é direcionado para você. Ore, ore como você nunca orou na sua vida. E esse ano você vai contar testemunhos ao qual tem desejado há muito tempo. Diga amém, igreja. Amém. Oh, aleluia. Verso 14, eu já estou encerrando, vamos ganhar tempo. Olha o que diz: ao vê-lo, o que?
Interessante. Eles pedem para ser curado e Jesus diz: vá lá para os sacerdotes. Interessante que eles foram. E quando Jesus mandou eles irem, eles não foram curados imediatamente. Mesmo assim eles foram. Então aprenda uma coisa e guarde no seu coração. Aprenda a obedecer sem ver. Aprenda, vire para o seu irmão e diga: aprenda a obedecer sem ver. Eles não viram o milagre de imediato. E mesmo assim eles obedeceram. A geração atual, boa parte dela, quer primeiro que Deus veja. Você é Tomé por acaso? Quer primeiro que Deus faça para depois ter fé. Você está entendendo? Quando um pastor, um líder, tem uma orientação, obedeça. Está vendo isso aqui? Quando a gente ouviu o comando de Deus, a gente obedeceu. E quando a gente obedeceu, o que foi que a gente viu? O terreno ficando atrasado, sem dinheiro para pagar, e a gente obedecendo. E um dia eu fiz um clamor no altar, sem aguentar. A minha alma angustiada disse: Deus, eu vou fechar hoje essa igreja. Olha que ousadia. Repare. Fechar a igreja. Olha que loucura. Você acha que um pastor, irmão, tem autoridade para fechar a igreja de Jesus? Ele tem se ele não tiver chamado. Mas se ele tiver, ele não tem não. Só Deus abre e fecha o que Ele quiser. Aí eu disse: Deus, eu vou fechar a igreja hoje. Aí quando eu terminei de orar, a pastora orando do lado, ela disse: amor, eu recebi uma mensagem aqui. A irmã disse que estava orando, teve uma revelação. Qual foi? Que a gente saia daqui da igreja, o povo pessoal tudinho, é Carmosa carregando a cadeira, um outro, tem um monte de gente. Aí Micael carregando um tambor, disse: o povo todo carregando as coisas para o templo novo. Aí eu disse: é um sinal, eu vou ter que continuar, mesmo sem ver. Eu obedeci, e os muros já estão sendo levantados para a glória de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Aprenda a obedecer sem ver. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7 que nós não vivemos. Guarde isso em seu coração, muito fácil de decorar. Nós estamos no ensinamento, né? Aqueles que passam pelo discipulado do ensinamento de decorar versículos bíblicos. Olha que versículo fácil. Porque não vivemos, porque vivemos o quê? Olha aqui para mim, ó. Você aqui do vídeo, olha aqui para mim. Não vivemos por isso aqui. Vivemos por isso aqui. Pela nossa fé. É pela nossa fé. Esses leprosos viveram pela fé. Foram curados pela fé. Obedeceram sem ver. Você não tem que ficar questionando o Senhor. Ah, Deus, mas nada está acontecendo. Ah, meu Deus, mas eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu devolvo, eu sou tributante, eu sou fiel, eu não falto o culto. Meu Deus, eu estou obedecendo. Continue obedecendo mesmo sem ver o milagre. Uma hora acontece. Quem recebe? Recebeu? Segura agora sim. Guarde no seu coração e diga: eu vou obedecer a palavra de Deus, mesmo sem ver as manifestações de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Oh, glória! Oh, no próprio verso 14, a Bíblia diz que enquanto eles iam caminhando, eles foram o quê? Olha que lindo, gente. Foram o quê? Purificados. Aprenda isso, vire para o seu irmão e diga para ele: a vitória está na caminhada. Eu não vou enganar vocês, e eu oro a Deus, os ministros dessa casa, a qual eu discipulo, têm se submetido aos meus ensinamentos. Eu não vou enganar vocês, porque eu não vivo isso. Pelo contrário,
Eu tenho uma vida carregada de milagre. Mas até então, irmão, eu e a pastora, a gente olha assim e diz: rapaz, tudo é mais difícil para a gente. Até então a gente, dificilmente aconteceu de a gente estar precisando, preciso construir o templo. Aí, 1 milhão na conta para construir o templo. Você entende por que muitas igrejas que usam elementos e milagre estão cheias? E fazendo as pessoas dependerem de milagres. Chega uma hora que, se não vê manifestação, abandona a fé. A verdadeira vitória está na caminhada. Esses homens foram curados no processo da caminhada, em obedecer a palavra. É caminhando com Jesus direitinho, errando aqui, se arrependendo ali, consertando o erro, ajustando a casa, arrumando a família, andando. É na caminhadazinha aqui, que você daqui a pouco, quando for olhar para trás, Deus já fez um milagre na finança, já converteu um filho, já converteu um marido, já mudou você de patamar, já transformou a sua história. É na caminhada, não se engane. Aceite e assuma que o milagre maior não é quando Deus chegar aqui agora e é no processo, na medida que você caminha com Ele. E você que me ouve, escute. Você que fica dizendo aí: não, eu só vou para a igreja evangélica cristã, eu só vou receber Jesus quando eu parar desse vício, quando eu largar isso, quando eu largar aquilo. O diabo está te iludindo. É impossível receber o milagre da conversão se não for na caminhada com Jesus. É impossível. É impossível. Então, primeiro você tem que decidir caminhar com Deus. E nessa caminhada Ele vai lhe dando vitória, lhe libertando de vício, curando você das enfermidades, lhe dando alegria restauradora, lhe dando paz que excede todo entendimento. E a sua vida começa a ser uma caminhada carregada de milagre. Aleluia! Diga: eu vou caminhar com Cristo, e a minha caminhada vai ser carregada de milagres. Diga glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Oh, aleluia! Eu não lhe prometo ser no próximo culto, e eu não sei nem quem vai ministrar. Eu sei, evangelista Júlio. Eu não sei quem vai. Eu não lhe prometo no próximo culto, porque não cabe a mim isso. Mas uma coisa eu lhe prometo: que no meio da sua caminhada vai ter muito milagre, se você caminhar com Deus. Que a palavra nos garante isso. Amém? Caminhe com Deus, meu filho. Caminhe com Deus. 15 e penúltimo. Eu só tenho 8 minutos e vou encerrar. Quantos estão recebendo essa palavra? Estão sendo avivados? Aleluia! Olha o que diz. Um deles, quando viu que estava o quê? Voltou louvando a Deus em alta voz. Amém? Eu quero que você entenda uma coisa. Havia 10. Presta atenção aí. Ele botou já está aí. Havia 10. Só que só um voltou. E aqui eu quero que você entenda: não adianta estar limpo diante dos homens e não estar limpo diante de Deus. 9 foram se mostrar limpos para os homens e não voltou para Jesus Cristo. Só um voltou, porque ele não estava preocupado com a aprovação dos homens, ele estava preocupado com a aprovação de Deus. E isso acontece muito. Hoje o que as pessoas querem é ser bem vista diante das pessoas. Nem sempre isso significa agradar a Deus. Você ser amigo de todo mundo nem sempre significa agradar a Deus. Por outro lado, também tem pessoas que desagradam a outros, que para outros não prestam,
às vezes pelo posicionamento, mas para Deus está limpo diante dele. Quantos me compreendem? Para quem você quer se mostrar limpo? Para os seus amigos? Para as pessoas? Ou para Deus? Porque por mais que para a sociedade, como Paulo diz, olha, a Bíblia diz que nós somos como mentirosos, porém sendo verdadeiros, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Talvez aí fora a gente seja o contrário, não presta, não vale nada, e não tem problema algum nisso, contanto que nós possamos estar limpos diante de Deus. Deus, o Senhor sabe do meu caráter, o Senhor sabe do meu comportamento, o Senhor sabe da minha conduta, o Senhor sabe da minha vida. Ele voltou e disse: Senhor, eu quero entrar na história. Senhor, vê aqui, vê se eu estou limpo mesmo. Jesus, eles ficaram lá, mas eu quero saber do Senhor, vê se eu estou limpo mesmo, vê se a minha vida está direitinha. Tem muita gente presa com a mente religiosa e perdendo a sua família. Diga: Deus, antes da aprovação dos homens, eu quero ser aprovado pelo Senhor. Eu não quero estar entre os 9, mas entre um que voltou e foi aprovado pelo Senhor. Assim será. Deus vai olhar para você e ver você uma pessoa de Deus, uma pessoa dele, aprovado pelo Senhor. Para encerrar, verso 16. E daqui a pouco, ministros, tomem seu assento. Quando eu chamar, tomem sua posição. Daqui a pouquinho. Olha o que diz o 16. Louvado seja Deus. Prostrou-se o quê? Amém. Ele voltou e adorou a Deus. Por quê? Porque todos são gratos, ou todos podem ser curados, mas nem todo mundo é grato a Deus. Quem concorda comigo? Todos aqui podem ser curados, mas nem todos são gratos. Nem todos vai vir no culto próximo e contar o testemunho. Nem todos vai fazer uma aliança com Deus e assumir um compromisso com Ele. É a lição que eu aprendo, que todos foram curados, mas só um foi grato. Só um de fato agradeceu ao Senhor. E é isso, amado, que faz a diferença em nossa vida. Você que me ouve, nesse exato momento, tem várias pessoas passando pelo mesmo problema. Vamos lá, financeiro. Nesse exato momento, existem várias pessoas passando pelo mesmo problema. Exemplo, enfermidade. Nesse exato momento, existem várias pessoas passando pelos mesmos problemas familiares, mas uns estão reclamando da vida, outros estão louvando a Deus e dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Esse homem voltou e adorou ao Senhor. E se você entender isso, você sai de uma posição ruim para uma posição privilegiada. Porque Jesus perguntou pelos 9, porque o desejo dele era que todos o adorassem. Mas os 9 preferiram, escute você que assiste esse vídeo, os 9 preferiram ser incluído de volta à sociedade. Mas aquele um
desejou Cristo e por isso ele foi incluído no reino de Deus. Você quer ser incluído no mundo? Você quer ser incluído nas coisas do mundo? Ou você quer ser incluído no reino e no céu? Se é no céu, adore a Deus e seja grato a Ele em tudo na sua vida. Dê um aplauso ao Senhor. E fique de pé. Em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você ouça a minha voz de comando. E apresente agora os seus problemas a Deus. Apresente não, pense nos seus problemas. A lepra era o problema desses homens. Pense no seu maior problema. E você vai começar a dar um brado de alegria e de louvor a Deus.